Olá, sou o professor Samuel Fischer e hoje nós realizaremos a proposta da aula invertida, a qual condiz com uma explanação acerca do tema que necessita em contrapartida da sua pesquisa em casa. Então, o nosso tema hoje é Revolução Agrícola. Porém, nós vamos ter uma abordagem dessa Revolução Agrícola separada em 3 tópicos, a saber, o que foi a Revolução Agrícola, o seu desdobramento, que é a Revolução Verde, e, por conseguinte, a última tendência na produção de alimentos. Como falado agora já, a Revolução Agrícola tem diretamente relação com a produção dos alimentos. Isso diz respeito a todos nós, indistintamente da classe social, indiferentemente de credo ou religião, ou da sua posição dentro do globo. Embora isso, como sabido, nos propõe alguns questionamentos, a saber, a distribuição desse alimento, quais locais têm condições de produzir o alimento para si. Mas não será esse o debate de nossa aula hoje. Na verdade, a proposta que você deve ter como pesquisa é justamente quais produtos que fazem parte da nossa alimentação cotidiana estão vinculados com as últimas transformações ocorridas na agricultura. Por que eu menciono isso? O historiador Eric Hobsbawm, na obra A Era dos Extremos, ele nos diz que a Revolução Agrícola manteve-se de alguma forma não alterada até o século XX. O que isso quer dizer? Quer dizer que aproximadamente 8.000 anos atrás, os seres humanos intensificaram em determinadas regiões do planeta uma maneira de se estabelecerem dentro do espaço físico. Embora seja um pleonasmo no espaço físico, mas para que não se confunda com qualquer outra possibilidade de espaço. Bem, prosseguindo. A Revolução Agrícola diz respeito ao domínio de técnicas para o cultivo de alimentos, bem como para a criação e domesticação de animais. Isso diz respeito a uma mudança na forma do ser humano estar estabelecido no planeta. Por milhares de anos, o ser humano foi nômade. Contudo, a necessidade de uma transformação na sua forma de viver e de movimentar-se, em virtude de vários fatores históricos, levou o ser humano a estabelecer-se de forma sedentária. Logo, ele não precisava mais realizar longos deslocamentos por trajetórias que por vezes eram desconhecidas na busca de alimentação ou na caça de animais, uma vez que ele tinha tanto a plantação quanto o rebanho no seu quintal, certo? Então, esse processo é chamado de Revolução Agrícola, quando o ser humano passa a dominar técnicas de cultivo para os alimentos, quer seja preparar a terra, adubá-la, a época de semear, a maneira como vai se fazendo a manutenção do plantio e o momento adequado para a colheita. Então, isso representa um grande domínio técnico, o qual nós herdamos na medida em que somos sociedades sedentárias e vivemos a partir das inovações realizadas nesse processo. No decorrer do século XX, em virtude do desenvolvimento tecnológico propiciado a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII, teremos sensíveis alterações no que diz respeito à agricultura.
No início do século XX, teremos aquilo que é chamado de Revolução Verde. E essa Revolução Verde se faz pela mecanização do campo. Mecanização do campo, a saber, diz respeito à utilização de máquinas para o desenvolvimento da agricultura. Essas máquinas não apenas substituem a mão de obra do ser humano, como permitem maior produtividade. Então você produz muito mais em menor quantidade de tempo, o que é uma sensível mudança na produção de alimentos, conforme mencionado antes, inalterada praticamente por 8.000 anos. Apenas para que não se confunda, ao longo de toda a história existiram inovações. Temos, por exemplo, na Idade Média, na Europa, a utilização do plantio de ciclo, a introdução do arado de aço, de ferro, substituindo o arado de madeira. Contudo, essas alterações não mudaram significativamente aquilo que já se fazia há muitos anos atrás. Porém, aqui, com a Revolução Verde, haverá uma mudança completa de paradigmas. E isso diz respeito a tudo que nos está disponível nas prateleiras dos mercados hoje. O que é fundamental de se perceber. Grande parte dos alimentos que consumimos hoje são produzidos a partir das inovações da Revolução Verde, a utilização da química no campo. Química industrial, não mais química orgânica. De que forma? Adubos, fertilizantes, pesticidas, fungicidas, uma série de produtos químicos que são chamados de defensores agrícolas pela indústria que os produz e tem como função proteger o plantio. Aqui nós temos um importante questionamento a se fazer, pois existem críticos que questionam a periculosidade da utilização da química industrial no campo. Há toda uma problemática, por conseguinte, com relação ao dano ambiental que isso ocasiona, por exemplo, contaminação de lençóis freáticos, escoamento desses defensivos agrícolas, também chamado de agrotóxicos, e o escoamento da água contaminada por esses materiais vai parar no rio, ou, como já mencionado antes, no lençol freático. Isso gera contaminação da água. Nós precisamos dos alimentos, mas precisamos, evidentemente, da água. Então aqui nós temos um questionamento a fazer. Entretanto, o fato claro é que, com essas alterações, quer seja a mecanização do campo ou utilização de química industrial para o cultivo de alimentos, a produção aumentou muito, tornou-se menos vulnerável a pragas, pôde resistir melhor a fatores de intempéries, como geadas, chuvas mais prolongadas ou até mesmo a seca. Um outro exemplo dessa Revolução Verde, e que inclusive se aplica em países do Oriente Médio, é a possibilidade de irrigação do campo. Então, locais que em determinados períodos sofrem estiagem, ausência de chuvas ou secas prolongadas, podem continuar produzindo a partir de inovações. Outro fator também relativo à Revolução Verde diz respeito à biogenética, que seria o quê? Dentro do viés da Revolução Verde, a utilização das sementes transgênicas, sobre as quais há novamente um intenso debate. Existem os críticos que vão questionar a validade,
a longo prazo desse método de plantio, na medida em que a semente transgênica é muito recente e não se sabe se ela pode ocasionar algum mal para o ser humano. Pode ter, por exemplo, como consequência o aumento da probabilidade do câncer. São hipóteses essas. Procurando me isentar de qualquer posicionamento com relação a esse debate, é bastante cedo para se afirmar que o transgênico faz mal e é bastante cedo para se afirmar que ele não faz mal. Contudo, ele está presente no nosso cotidiano. Você encontrará produtos nos quais a embalagem ela informa através do rótulo ou a própria embalagem em si, como um pacote de salgadinho, que o produto contém ingredientes transgênicos. Então, vejamos que interessante. Temos atualmente, em grande quantidade presente em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, uma alimentação diretamente vinculada à revolução agrícola. Se o produto é à base de soja, essa soja, sabemos nós, que é produzida com semeadeiras e é colhida com colheitadeiras. Um volume de produção imenso, muito grande, e que conta basicamente com poucos funcionários. A fertilização e a proteção dessa soja usa química industrial, agrotóxico ou defensor agrícola. Onde está presente a soja, se eu não compro soja? Talvez você use azeite. Azeite à base de soja. Pequeno exemplo de como o transgênico pode estar na sua mesa, direta ou indiretamente. Por fim, temos a permacultura. E o seu trabalho é ver o que a permacultura questiona da Revolução Verde e, por conseguinte, quais as características da permacultura. O que é permacultura? Será que encontramos itens na nossa alimentação cotidiana que provém das técnicas desenvolvidas pela permacultura ou agricultura orgânica?